Olá, bem-vindos ao canal Castela e Curioso. Hoje vamos entrar em um mundo oculto onde poder, violência e riqueza se encontram. Prepare-se para conhecer os maiores gangsters da história, cujos nomes ecoam através dos tempos. Antes de começarmos, vamos entender um pouco sobre a origem da palavra gangster e como viviam. A palavra gangster tem suas origens no inglês americano do século XIX. Ela é derivada do termo gangue, grupo ou bando, e originalmente se referia a membros de gangues urbanas envolvidas em atividades criminosas. Ao longo do tempo, o termo evoluiu para descrever indivíduos envolvidos em atividades criminosas e organizadas. A forma como os gangsters viviam e se comportavam variava dependendo da época e do contexto histórico. No início do século XX, durante a Era da Proibição nos Estados Unidos, de 1920 a 1933, muitos gangsters se envolveram na contravenção da lei, que proibia a venda e o consumo de álcool. Eles lucraram com a fabricação e o contrabando de bebidas alcoólicas. Os gangsters dessa época muitas vezes se tornavam figuras públicas notórias e carismáticas. Eles se vestiam elegantemente e frequentavam clubes noturnos glamourosos. Alguns deles também se envolviam em jogos de azar, controle de sindicatos do crime e extorsão. Esses gangsters frequentemente usavam táticas violentas para proteger seus negócios e eliminar concorrentes. Assassinatos, sequestros e tiroteios eram comuns entre as gangues rivais. Eles também usavam suborno e corrupção para influenciar a aplicação da lei e evitar a prisão. Além do tráfico de álcool, os gangsters também estavam envolvidos em outras atividades ilegais, como o jogo ilegal, o tráfico de drogas, a prostituição e a extorsão. Eles construíram impérios criminosos baseados no controle de territórios e negócios ilícitos. Agora vamos conhecer alguns nomes de gangster que ficaram na história. Nosso primeiro protagonista é Al Capone, o lendário líder da máfia de Chicago. Destaque para as atividades era o contrabando de álcool, o controle de território e a violência implacável. Al Capone foi um dos gangsters mais famosos da Era da Proibição nos Estados Unidos. Ele era o líder de uma das principais organizações criminosas em Chicago, conhecida como a Máfia de Chicago. Capone ganhou destaque por sua habilidade em contrabandear e vender álcool ilegalmente, além de estar envolvido em outras atividades criminosas. Ele foi conhecido como Scarface, devido a uma cicatriz em seu rosto. Capone era temido por sua violência e controle implacável sobre seu império criminal. John Dillinger, o audacioso ladrão de bancos que se tornou um ícone popular durante tempos difíceis. Destaque para seus roubos ousados e fugas espetaculares, cenas de perseguições cinematográficas e o fascínio que ele exercia sobre a população. John Dillinger foi um famoso gangster americano durante a década de 1930, também conhecida como a Era dos Gangsters da Depressão. Ele ganhou notoriedade por uma série de roubos a bancos e fugas espetaculares. Dillinger foi considerado um herói por alguns durante a Grande Depressão, pois roubava de instituições financeiras que eram vistos como responsáveis pela crise econômica. Mudança de atmosfera para um clima mais romântico e perigoso. Nossa próxima parada é o casal infame, Bonnie e Clyde, que escreveram seu nome na história como amantes criminosos. Destaque para sua vida fugitiva, roubos a bancos e o fascínio que exerciam sobre a opinião pública. Contraste entre o romantismo da história de amor e a violência implacável que os acompanhou. Bonnie Parker e Clyde Barrow foram uma dupla de gangster americanos que ganharam fama por uma onda de roubos a bancos e assassinatos durante a Era da Depressão. Eles eram conhecidos por sua vida fugitiva e foram romantizados na cultura popular. Bonnie e Clyde foram mortos em um confronto com a polícia em 1934. Transição para as décadas de 1930 e 1940, com uma atmosfera mais sombria. Conheçam Lucky Luciano, o maestro por trás da organização da máfia americana. Destaque para seu papel na criação da comissão e na expansão das atividades da máfia. Charles Lucky, mais conhecido como Luciano, foi um influente gangster italo-americano e um dos principais responsáveis por organizar a máfia americana em uma estrutura hierárquica, conhecida como comissão. Ele foi um dos principais líderes da máfia durante as décadas de 1930 e 1940, e teve um papel importante na expansão das atividades da máfia em várias cidades dos Estados Unidos.
Mudança para a América Latina, onde a trilha sonora se intensifica. E agora viajamos para a Colômbia para conhecer o lendário Pablo Escobar, o rei do tráfico de drogas. Destaque para seu império de cocaína, sua influência política e o legado de violência deixado para trás. Pablo Escobar foi um dos mais poderosos traficantes de drogas do mundo. Ele era o líder do cartel de Medellín, um dos principais cartéis de drogas colombianos, durante os anos de 1970 e 1980. Escobar era conhecido por sua violência implacável, tráfico maciço de cocaína e corrupção generalizada na Colômbia. Ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo, mas sua vida criminosa terminou em 1993, quando foi morto pela polícia colombiana. Esses são apenas alguns exemplos dos muitos gangsters famosos que existiram ao longo da história. Embora seus nomes tenham sido eternizados, não podemos esquecer que por trás do glamour e da fama, esses gangsters foram responsáveis por uma infinidade de vidas perdidas, comunidades destruídas e um legado de criminalidade que perdura até hoje. E assim, nossa jornada por esse mundo sombrio e cheio de violências chegam ao fim, deixando aquele pensamento sobre a vida glamourosa e perigosa desses gangsters, que deixará um rastro de sangue pela história. Se você gostou deste vídeo sobre os maiores gangsters, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E se ainda não se inscreveu, clique no botão abaixo para não perder as próximas aventuras incríveis. Até a próxima, pessoal!